Cuidado, esses pensamentos estão arruinando sua vida. Se eu te dissesse que o maior problema da sua vida não está no que você faz, mas no que você pensa quando ninguém está vendo, você acreditaria ou continuaria ignorando isso como sempre fez? Existe uma parte silenciosa dentro de você que repete ideias todos os dias, quase como um hábito invisível. E essas ideias parecem inofensivas, parecem até verdadeiras, mas estão moldando cada decisão que você toma, cada atitude que você evita, cada oportunidade que você deixa passar. O mais perigoso não é pensar errado de vez em quando, é normalizar esses pensamentos como se fossem parte de quem você é. Talvez você já tenha se perguntado por que tenta mudar e não consegue, por que começa algo e para no meio, porque sente que poderia ir mais longe, mas algo sempre te puxa de volta para o mesmo lugar. A resposta pode estar exatamente nesses pensamentos que você nunca questionou. Eles não gritam, não chamam atenção, não parecem um problema, mas estão agindo o tempo todo, definindo o rumo da sua vida, sem que você perceba. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos: enquanto você não perceber isso, nada muda. Você pode buscar mais disciplina, mais motivação, mais estratégias, mas se a sua mente continua operando no mesmo padrão, você sempre vai voltar para o mesmo ciclo. Agora me responde com sinceridade: quantas vezes você já se pegou pensando algo que te limitou, mas deixou passar como se fosse normal? Existe um funcionamento silencioso dentro da sua mente que você quase nunca percebe, mas ele está ativo o tempo todo. Você não escolhe a maioria dos pensamentos que surgem, eles simplesmente aparecem, baseados no que você viveu, no que você ouviu, no que você acreditou ao longo da vida. E o problema não está nisso. O problema começa quando você aceita esses pensamentos sem questionar, como se fossem verdades absolutas. A sua mente funciona como um sistema automático. Um pensamento gera uma emoção. Essa emoção influencia suas decisões. E suas decisões constroem a sua realidade. Isso acontece todos os dias, de forma repetida, até virar padrão. E quando vira padrão, você para de perceber. Você apenas reage. É por isso que muitas pessoas dizem que querem mudar, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Não é falta de esforço, é falta de consciência. Porque no fundo, existe um pensamento que sustenta aquele comportamento. Um pensamento que diz que não é possível, que não é o momento, que não vale a pena tentar. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. Esses pensamentos não parecem perigosos. Eles parecem lógicos, justificáveis, até inteligentes. Mas são exatamente eles que mantêm você no mesmo lugar. Você não vive a vida que quer. Você vive a vida que a sua mente permite. E se a sua mente está condicionada a repetir padrões limitantes, então não importa o quanto você se esforce, você sempre vai sentir que está andando em círculos. Agora pensa com atenção: quantas decisões você já tomou baseado em um pensamento que parecia verdade, mas que nunca foi questionado? Existe um tipo de pensamento que não chega como um inimigo. Ele chega como proteção, como cautela, como uma voz aparentemente sensata que diz para você esperar mais um pouco, pensar melhor, não se arriscar agora. E é exatamente por isso que ele passa despercebido. Você já se pegou dizendo para si mesmo que ainda não é o momento certo, que precisa se preparar mais, aprender mais, organizar melhor antes de agir? No fundo, isso parece responsabilidade, mas na prática, vira adiamento. Dias passam, semanas passam, e aquilo que poderia ter começado continua parado, não por falta de capacidade, mas por causa de uma ideia que nunca foi confrontada. Em outros momentos, o pensamento vem de forma ainda mais direta. Ele diz que você não é capaz, que outras pessoas conseguem, mas você não, que falta algo em você. E mesmo sem provas reais, você sente como se fosse verdade. Esse tipo de pensamento não te impede de tentar de forma explícita. Ele faz algo mais sutil. Ele reduz sua intensidade, diminui sua entrega, faz você ir até certo ponto e parar antes de realmente testar o seu limite. Existe também aquele pensamento que promete alívio imediato, aquele que diz que você pode deixar para depois, que não precisa resolver agora, que amanhã você faz com mais energia, com mais foco. E naquele momento, isso traz conforto. Só que esse conforto cobra um preço alto, porque o amanhã vira outro amanhã, e quando você percebe,
está preso em um ciclo onde tudo fica para depois. E talvez o mais limitante de todos seja aquele que define o que é ou não para você. Aquele que faz você acreditar que certas coisas simplesmente não combinam com a sua realidade, com a sua história, com quem você acha que é. Esse pensamento não só limita suas ações, ele limita a sua visão de futuro. Nenhum desses pensamentos parece extremo, nenhum deles chama a atenção, mas juntos, eles constroem uma barreira invisível que impede você de avançar. E o mais perigoso é que, enquanto você não percebe isso, continua acreditando que o problema está fora, quando na verdade está sendo alimentado dentro. Agora observa com sinceridade qual desses pensamentos tem aparecido com mais frequência na sua vida. O que realmente destrói uma vida não é uma decisão errada isolada, é a repetição silenciosa de pequenas escolhas influenciadas pelos mesmos pensamentos. No começo, parece pouco. Um adiamento aqui, uma dúvida ali, uma desistência que você justifica para si mesmo. Nada disso parece grave o suficiente para causar impacto, mas o tempo transforma pequenas concessões em padrões permanentes. Cada vez que você escuta aquele pensamento e recua, você reforça ele. Cada vez que você evita agir, você ensina à sua mente que aquilo é o caminho mais seguro. E sem perceber, você começa a viver no automático, repetindo comportamentos que não te levam para onde você quer chegar, não porque você não tem potencial, mas porque criou um ciclo difícil de quebrar. O problema não é o pensamento em si, é a frequência com que ele se repete e o quanto você obedece sem questionar. Com o tempo, isso não só influencia suas ações, mas também a forma como você se enxerga. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que sempre foi assim, que não tem muito o que fazer. E é nesse ponto que muita gente desiste. Não porque tentou e falhou, mas porque nunca chegou a tentar de verdade. Porque sempre existiu um pensamento ali, direcionando para o caminho mais confortável, mais previsível, mais limitado. Agora pensa com honestidade. Se você continuar repetindo exatamente os mesmos pensamentos pelos próximos meses, anos, a sua vida vai para onde você deseja, ou vai continuar exatamente no mesmo lugar? Existe uma dimensão que vai além da lógica e do comportamento. Uma direção interna que muitas vezes é sutil, mas extremamente clara quando você está em silêncio. E o problema não é a ausência dessa direção. O problema é o excesso de ruído que você permite dentro da sua mente. Quando você alimenta pensamentos de dúvida, medo e limitação, você não está apenas influenciando suas ações. Você está se desconectando daquilo que foi chamado para viver. Existe um propósito que exige movimento, exige confiança, exige decisões que nem sempre fazem sentido imediato. Mas quando a sua mente está dominada por pensamentos que te seguram, você começa a escolher sempre o caminho mais seguro, mais confortável, mais previsível. E é exatamente aí que muita gente se perde. Não porque não tem capacidade, não porque não tem oportunidade, mas porque não consegue ouvir com clareza aquilo que já está sendo direcionado dentro dela. Existe uma diferença muito grande entre um pensamento que te limita e uma direção que te conduz. Um gera medo e paralisa. O outro traz clareza, mesmo que desafie você a sair do lugar. Só que quando a sua mente está cheia de ruído, você não consegue distinguir uma coisa da outra. Você começa a confundir insegurança com prudência. Começa a chamar medo de intuição, e aos poucos, vai se afastando de decisões que poderiam mudar completamente o rumo da sua vida. Agora pensa com sinceridade, quantas vezes você sentiu que deveria agir, mas escolheu recuar porque um pensamento falou mais alto? Existe um momento em que você começa a perceber que não é o mundo que está te travando, é a forma como você está interpretando tudo ao seu redor. E esse momento muda tudo, porque tira de você a desculpa de que não tem controle. O problema nunca foi ter pensamentos negativos. Isso faz parte de qualquer mente humana. O verdadeiro problema é não perceber que eles estão ali, influenciando tudo, e agir como se fossem verdades incontestáveis. Quando você não questiona, você obedece. E quando você obedece sem perceber, você entrega o controle da sua vida para padrões que nem escolheu conscientemente. Despertar não é eliminar pensamentos ruins, é enxergar eles com clareza suficiente para não se deixar conduzir por eles. É perceber que existe uma diferença entre o que você pensa e quem você é. Pensamentos passam, mas quando você se identifica com eles, você se limita ao mesmo tempo.
A partir do momento em que você começa a observar o que se passa na sua mente, algo muda. Você cria um espaço entre o pensamento e a ação, e é nesse espaço que nasce a possibilidade de escolha. Antes, você reagia. Agora, você pode decidir. E essa decisão, mesmo que pequena no início, começa a quebrar o ciclo que estava te mantendo no mesmo lugar, porque você deixa de agir no automático e passa a agir com consciência. Agora se pergunta com honestidade: você está vivendo guiado pelos seus pensamentos, ou já começou a perceber que pode escolher como responder a eles? A mudança começa quando você decide não aceitar mais qualquer pensamento como verdade. Não é sobre controlar a mente à força, é sobre aprender a observar antes de reagir. O primeiro passo é simples, mas exige presença: perceber o pensamento no momento em que ele surge. Sem julgamento, sem resistência, apenas reconhecer. Porque aquilo que você não percebe continua te controlando. Depois de reconhecer, vem a pergunta que muda tudo: isso é um fato, ou é apenas uma interpretação? A maioria dos pensamentos que te limitam não são baseados em realidade, são conclusões antigas, repetidas tantas vezes que parecem verdade. Quando você questiona, você enfraquece esse padrão, e quando enfraquece, você abre espaço para algo novo. O próximo passo é direcionar. Não basta tirar um pensamento limitante, você precisa substituir por um pensamento que sustente a direção que você quer seguir. Algo que te mova, que te fortaleça, que te leve para frente, mesmo que no início pareça estranho. Porque a mente aprende por repetição. Aquilo que você reforça, cresce. E existe um ponto essencial nesse processo: consistência. Não adianta fazer isso uma vez e esperar transformação imediata. É na repetição consciente que a sua mente começa a mudar. Aos poucos, você deixa de reagir como antes, começa a agir de forma diferente, e isso se reflete nas suas decisões, nos seus resultados, na forma como você se enxerga. Você não muda sua vida de uma vez. Você muda a forma como pensa, e isso, ao longo do tempo, muda tudo. Agora pensa com sinceridade: você está disposto a observar e questionar seus próprios pensamentos, mesmo quando eles parecem confortáveis? A sua vida não muda quando tudo ao seu redor melhora. Ela começa a mudar no momento em que você decide não aceitar mais os mesmos pensamentos que te trouxeram até aqui. Porque enquanto a sua mente continuar operando no mesmo padrão, o resultado sempre vai ser o mesmo, não importa o quanto você tente fazer diferente. Talvez você esteja esperando o momento certo: mais motivação, mais clareza, mais segurança. Mas a verdade é que nada disso chega enquanto você continua alimentando pensamentos que te mantêm no mesmo lugar. A mudança não começa fora. Ela começa na forma como você se posiciona internamente diante do que sente, do que pensa e do que decide fazer com isso. Existe uma versão da sua vida que só se torna possível quando você para de se identificar com tudo o que passa pela sua mente. Quando você entende que pode escolher não seguir certos pensamentos, mesmo que eles pareçam familiares. Porque o que é familiar nem sempre é o que te faz crescer. Muitas vezes, é apenas o que te mantém confortável. E o mais importante de tudo é perceber que você não precisa esperar se sentir pronto para começar a mudar. Você precisa apenas estar consciente o suficiente para não continuar no automático. Porque cada pensamento que você questiona, cada decisão que você toma com mais presença, é um passo fora do ciclo que te prendia. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar pensando da mesma forma e vivendo os mesmos resultados, ou começar, aos poucos, a mudar a forma como você se conduz todos os dias. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez esteja na hora de prestar mais atenção no que você anda pensando, quando ninguém está vendo.